Fala galera, Pedro, mais uma Geração de Daniel, hoje com um convidado super especial. Só relembrando a vocês qual o objetivo que Deus colocou no nosso coração. Esse podcast ele é para levar para essa nossa geração, a gente crê que é a geração do fim, a geração que vai fazer a diferença, e para levar para essa geração que é possível ser crente, ter um posicionamento do céu, levar a bandeira de Jesus sem se contaminar com esse mundo, né? Como Daniel fez a Babilônia dobrar, né? A gente também tem condições de viver cheio do Espírito Santo, fazendo com que o mundo e que o pecado se dobre na nossa frente. E eu estou aqui com o meu parceiro inseparável, Júnior Mendes. Tudo bem? Mais uma vez com vocês, é um prazer muito grande a gente estar aqui nesse podcast, a gente está em comunhão, a gente poder estar próximo. Hoje a gente está com um convidado ilustre aqui, cara, um homem de Deus, um cara que tem muito a acrescentar na nossa vida. Então, cara, já pega esse link, já compartilha, cara, já manda aí nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp. Eu creio que vai ser um momento não só de descontração, mas um momento da gente falar a verdade, da gente falar da palavra, da gente compartilhar testemunho vivo aqui, que vai trazer uma edificação para todos nós. E aí eu vou apresentar esse grande pastorzão que está com a gente hoje aqui, que é o pastor Luiz. Ele é o pastor lá do Ministério Peniel em São Cristóvão, que também está junto aqui com a gente. Cara, é uma bênção nas nossas vidas e hoje a gente vai estar trocando essa ideia, batendo esse papo junto aqui. Pô, legal, bênção são vocês aí, cara. Prazer é meu aí estar com vocês, muito legal mesmo. Agradecer pelo convite aí, você que está em casa. Né? Seja bem-vindo aí à nossa sala aqui de bate-papo. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque a gente não vai fazer outra coisa aqui que não seja falar a palavra de Deus, né? Conversar sobre as coisas de Deus. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Também parabenizar, né, cara, pela iniciativa. Porque a palavra de Deus diz, né, cara, se eu não me engano, lá em Timóteo, que no tempo do fim a gente estaria no meio de uma geração bastante difícil, né? Tá lá os homens, como o comportamento das pessoas seriam, né? O apóstolo Paulo, ele avisa Timóteo, é bom que você saiba, cara, que o negócio vai ficar difícil, nos últimos dias os tempos serão trabalhosos, mas não será trabalhoso do ponto de vista da vida em si, mas das pessoas, porque depois ele fala, né, os homens serão avarentos, presunçosos, egoístas, amantes de si mesmo e tal. Então essa geração é a geração que está adentrando as nossas igrejas aí, nesse tempo. Então levantar a bandeira de uma geração, para se identificar e se igualar ao profeta Daniel, né, homem de Deus, no meio daquela geração também que estava também, né, completamente corrompida. Então foi uma sacada bem legal e eu parabenizo vocês aí pela iniciativa. É isso aí, cara, vamos levantar essa geração de Daniel no meio dessa geração do tempo do fim, não é isso? Isso aí só comprova o que eu acabei de falar, né? Vocês viram que em menos de 5 minutos o cara já mandou Timóteo, Daniel, já falou da palavra, já... Pô, trouxe um contexto top aqui para os nossos dias, né, cara? Cheio da verdade, né? Isso que é bom, né? Isso que a gente está em busca disso, né? De palavra, né? Isso aí, cara. Nossa geração precisa da palavra. Precisa, né? é a única solução, não é isso, cara? E Luiz, vem cá, conta pra gente um pouco do resumo da tua vida, como você conheceu Jesus, como você chegou até os dias de hoje, como é que foi essa trajetória, essa jornada? Como é que tem sido? Cara, eu sou nascido, né? Eu sou nascido numa família normal, numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, né? E meu pai morreu muito cedo, antes até mesmo de me registrar, né? Naquela época o pessoal demorava um pouquinho a registrar o filho, então acabei nem tendo o nome do meu pai. E minha mãe me criou, depois que meu pai morreu, acabamos voltando para a casa do meu avô, e meu avô ficou sendo a referência de pai para mim, né? E ali eu fui criado, só que quando eu fiz 7 anos de idade, a minha mãe casou com um camarada que ele tinha uma excelente condição financeira, sabe? Acabou conhecendo e acabou se casando. E aí, cara, eu saí de uma comunidade em São Cristóvão e fui morar no Alto Leblon, num bairro nobre do Rio de Janeiro, Foi uma mudança, assim, drástica na minha vida, sabe? E para completar, o cara era estrangeiro, ele era venezuelano e era judeu, cara. Então, olha só. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 6 para 7 anos de idade quando isso aconteceu. Eu não tinha muita noção de nada, né? Então, eu estudava num colégio aqui em São Cristóvão, fui morar lá, minha mãe me trazia e tal. E aí, em determinado momento, estava bem trabalhoso me trazer do colégio do Leblon para São Cristóvão, então vamos botar ele num colégio aqui perto. Cara, e eu fui estudar num colégio em Ipanema, num colégio hebreu, cara. Uau. Eu nem sei se esse colégio existe ainda, né? Mas lá na Prudente de Moraes tinha um colégio hebreu.
E aí ele, por ser judeu, queria que eu conhecesse a cultura judaica, me colocou para estudar nesse colégio. Aí tu imagina, cara, eu saindo da comunidade, né, indo morar no Leblon e indo estudar num colégio hebreu em Ipanema. Imagina a galera que eu comecei a conviver, filhos de judeus, só tinha judeu no colégio, só tinha judeu. Eu era o único mais escurinho do colégio, só tinha judeu e eu tinha que usar kippá para entrar no colégio, tive que aprender hebraico, tive aula particular de hebraico para acompanhar a turma, porque quando eu cheguei, se eu não me engano, eu estudei lá a 5ª e a 6ª série. Pô, a galera vinha estudar hebraico desde novinho. Então eu tive que aprender a ler, escrever hebraico de trás para frente, aquelas letrinhas todas. Lógico que hoje eu já esqueci, porque já tem muita coisa. E participava do Shabat toda sexta-feira, a oração do sábado, que o sábado ele inicia na sexta-noite, na verdade, para eles lá, né? O sábado inicia... Às 6 da tarde, né? É, por aí. Né? E aí, então, a gente estava no colégio essa hora, que eu estudava à tarde. Então, a gente fazia a oração do Shabat em hebraico, na sala de aula ainda, e aí iniciava o sábado. Esse aí foi mais ou menos o teu primeiro contato com Deus, com a palavra Deus. Com Deus, cara. E aí, o significado da oração, a tradução da oração do Shabat é você falando com Deus. E eu não tinha a mínima noção, só repetia aquilo que eu aprendia, né? Mas já foi sendo inserido as festas judaicas, né, cara? O Yom Kippur, o Hanukkah. Tudo isso a gente participava no colégio. Então, olha que mas na época eu não tinha a mínima noção. A tua mãe, ninguém era crente, ninguém. Você não teve um ensinamento. Nada. De nenhuma religião. Foi o primeiro zero. contato. Não, eu era igual a maioria da população, sou católico. Mas fui na igreja para ser batizado, ia para a igreja em casamento, normal, e em missa de 7º dia, era o que eu não era praticante, tal, dizia que era católico por dizer. Né? Mas também passei pelo espiritismo, né? Frequentei um período. O centro de espiritismo mesmo, de Allan Kardec. Mas isso já bem mais já pra depois frente, desse mas então vamos passo. voltar aqui, porque eu fiquei curioso para entender essa aí história. Foi exatamente isso, estudei lá 2 anos, né? E aí depois de lá, mudei de colégio, estudei 2 anos lá, depois saí de lá, mudei para outro colégio, passou o tempo, minha mãe acabou se separando desse camarada de novo, desse meu padrasto, né? E aí a gente voltou para São Cristóvão. Quantos anos você tinha quando você voltou? Cara, isso era por volta de 14 anos de idade, 14 para 15 anos. E aí eu tomo esse choque de realidade, porque eu vivia numa realidade completamente diferente da minha inicial. E aí eu passo esse período aí, um período de 7, 8 anos fora, e aí de repente eu volto, né? Com uma cultura, com uma certa bagagem, mas a realidade era aquela ali. Minha mãe solteira novamente, né, para cuidar da gente, aí nesse período eu começo a trabalhar. Da gente, que você tinha irmãos? Tinha eu, tinha minha irmã, né, e tinha meu irmão. Mais velho ou mais novo? Os dois são mais velhos, mas nessa altura do campeonato, a minha irmã, o irmão era casado, minha irmã era casada, só tinha eu com a minha mãe. Bem né? mais velhos então, né? Bem mais velhos, bem mais velhos. E aí, na verdade, a gente volta a morar perto da casa do meu avô, e aí eu volto para todo aquele contexto novamente, de ali viver com a minha família, com o meu avô, e aí eu vou fazendo a vida, e aí eu entendo que eu preciso começar a trabalhar para ajudar minha mãe. Começo a trabalhar e vou estudar à noite. Isso com os 16, 16, 17, já no 2º grau, né? E é aí onde eu conheço a minha esposa hoje, né? Que ela também trabalhava e também estudava à noite, e a gente se conheceu no colégio. Eu tinha 17 anos e ela tinha 16 anos, né? Caramba. Ou seja, isso foi em 98. Vocês estão juntos até hoje? A gente está junto até hoje. Legal. A gente tem 24 anos que a gente Nenhum dos dois ainda tinham conhecido Jesus. Nada disso. A gente namorava e tal, aquele negócio, trabalhava de dia, estudava à noite, final de semana se via, saía, cinema, aquelas coisas todas e tal. E aí a gente foi levando. Só que aquele namoro da cultura do mundo, né, cara? E você trabalhava com o que nessa época? Rapaz, nessa época eu fiz de tudo. Antes mesmo? Porque eu não tinha a formação, né? Então eu trabalhava fazendo bico. Já trabalhei ajudando pedreiro em obra, já trabalhei ajudando pintor, já trabalhei... Você ia falar um negócio legal, pastor. Você ia falar sobre o namoro na cultura que o mundo hoje prega, né? Isso, naquela época também já é cultural, né? Isso, eu vou chegar nisso aí. Então eu trabalhava nisso, mas o meu sonho era servir o quartel, né? E aí eu acabei sobrando, né? E depois disso eu fiz prova, entrei, hoje eu sou militar e tal, mas enfim. Então a gente namorava e a gente namorou uns 8 anos assim, nessa cultura, né? Que não tinha nada, o nosso namoro não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Então, além do nosso comportamento não ser a base da verdade, o meu era pior ainda, né? Porque a minha esposa, ela sempre foi uma mulher séria, uma mulher de caráter e tal, e eu não, cara.
eu aprontava, não era sério, não era fiel e tal, aprontava diversas coisas e tal. E numa dessas, mas só que eu sempre tive uma visão de que ela era a mulher certa para eu casar, justamente por causa desse caráter dela, eu observava isso, sabe? Então eu aprontava as minhas, mas eu tinha medo de perder o meu namoro, que eu falo, não, eu tenho que casar com essa menina aqui, porque essa aqui é uma menina séria e tal. Legal, e aí no meio disso tudo, numa dessas que eu apronto para cá, apronto para lá, apronto para cá, muitas vezes ela ficava sabendo e tal, e aí numa dessas ela terminou, a gente tinha uns 8 anos juntos, ela terminou tudo e tal, e aí a minha mãe estava frequentando uma igreja evangélica, que era pertinho da minha casa, que era Ministério Peniel, que é a igreja que eu sou pastor hoje. Lá tinha o meu pastor, o pastor Valdemir, a pastora Deunice, era uma igreja de comunidade mesmo, não tinha vínculo com nenhuma denominação, mas só que o meu pastor, ele serviu a Deus 30 anos na Assembleia de Deus, então quando ele abre esse ministério próprio, ele traz toda essa cultura, toda essa doutrina, tudo isso, apesar de não ter vínculo, né, mas era bem assim. E é nesse lugar aí que a minha mãe estava frequentando, e quando a Monique termina comigo, minha esposa, aí eu falo o seguinte, pô, agora não vai ter jeito, agora eu perdi, eu tenho que mudar. Só que eu já havia feito várias promessas que eu ia mudar. Eu sempre tentava mudar e não conseguia mudar, então ela não acreditava mais. E aí é nesse tempo que eu tive uma sacada, olha a sacada que eu tive. Vou começar a ir para a igreja para ela achar que eu estou mudando mesmo. Vou para a igreja uma estratégia, né? Para enganar que ela. Que estratégia foi essa, hein? Para enganar ela. E Deus lá em cima não sabe de nada. Não sabe de nada. É com essa estratégia aí que... Cara, comecei a ir para a igreja com a minha mãe. E aí o culto acabava, só que elas se falavam. Mãe, fala para a Monique aí que eu fui para o culto hoje e tal. E nesse vai, cara, Jesus me pegou, cara. Numa oração de segunda-feira, não tinha quase ninguém na igreja. Uau. Cheguei lá, a filha do pastor estava dirigindo, nunca vou me esquecer esse dia, cara. Filha do pastor estava dirigindo a oração. Não esquece o dia. Não esquece, cara. E aí ela, meu irmão, que negócio, hein? Ela, hoje o negócio aqui vai ser diferente. Eu falei, só porque eu vim. Nós vamos fazer hoje uma oração de confissão de pecado. Meu amigo, quando ela falou isso, eu olhei para a porta e falei, meu irmão, não vou ficar aqui mesmo. Que a hora que eu começar a falar aqui, meu irmão, vou sair daqui preso. Imagina. Não é possível e tal. Aí ela explicou, não é confessar um para o outro, mas é você aí no seu cantinho, começa a falar com Deus, abre seu coração para Ele, fala para Ele quem você é. Cara, aquela mulher estava na direção do Espírito Santo. E aí a igreja começa, cada um se ajoelha aqui, um senta ali e tal, e eu, meu irmão... Faço o quê? Faço o quê? Que eu estou aqui só para a Monique saber que eu vim. Só bater o cartão. A Monique ia para a igreja. Só foi bater o cartão. A Monique não ia. Né, pastor? Só foi bater o cartão. Só vim bater o cartão. O que eu faço agora? Ah, meu irmão, vou ter que começar aqui. E um se ajoelha e eu fico em pé. Aí eu fico em pé e eu sento. Aí eu sento e, ó, os crentes orando, cara. E passa o tempo. E eu, meu Deus, isso não vai acabar, não, quero ir embora. Eu falei, quer saber, cara, eu vou começar a falar aqui. Do meu jeito aqui, eu vou dar... Aí dobrei meu joelho, cara. Meu amigo, quando eu dobrei meu joelho, que eu comecei a falar, ó, tu sabe aí assim, sabe aí o que eu tenho feito, por onde eu tenho andado, eu não sei muito bem como é que fala, mas, cara, comecei a falar, começou a acontecer um negócio dentro de mim, cara, que eu comecei a chorar, e falar, e chorar, e falar. Eu sei que quando eu dei por conta, já tinha todo mundo levantado, a oração já estava acabando e eu estava lá, cara. Quando eu levantei, pessoal, igreja pequenininha, devia ter no máximo 10 pessoas. Pessoal, que agora e tal? Aí ela fez o apelo, cara, se você quer entregar, eu fui lá e entreguei minha vida a Jesus. Uau. Naquele dia, já e dali tudo entregue, mudou. Né? E dali tudo mudou. Entregue. Dali eu comecei a ir para a igreja, surgiu uma sede muito grande, sabe? Porque isso era uma segunda. Na quarta tinha culto, então já, cara, quarta não chega, e quarta chegou, já fui diferente. Domingo agora tem também, domingo de manhã eu estava lá na EBD, e domingo à noite estava no culto, e aí começou minha batida, cara. Sabe, tinha oração, eu estava, porque eu precisava me preencher, precisava, sabe, porque as minhas amizades e tudo, era tudo no mundo, cara. Então agora a galera, eu não queria mais andar com a galera. Mas Luiz, entendeu? Vamos lá, essa parte aí é legal, também vivi, né? Todo mundo viveu isso, conheceu Jesus. E aí, cara, ela viu transformação em você, né? Você começou a ter um comportamento
Diferente, inicialmente ela não acreditou. Como ninguém acreditou. Eu cheguei a ouvir de pessoas que... Pô, vamos ver até onde essa palhaçada desse jeito. Desculpa a palavra aí, viu, gente? Mas desse jeito, até onde isso vai? Mas já há uma mudança bem brusca, né? Quando, pelo menos foi comigo, foi bem brusca de ser perceptível, né? Claro que tem essa desconfiança de alguns. Bom, o inferno ele começa a trabalhar, né? De alguma forma. Então, uns fazem piadinha, outros... Mas não teve esse choque com ela? De repente ela falar, cara... Teve, eu vou te contar, cara. Por exemplo... Porque você já não voltou para o namoro do mundo, né? Da cultura do mundo. É isso aí. Você já voltou de outro jeito. Vou falar exatamente isso agora. Mas só que ela viveu algumas experiências comigo. Por exemplo, nesse processo que eu estava só frequentando a igreja, isso é legal falar, eu tinha uma moto e tal, e aí, numa dessas que eu estava na igreja, numa oração, o pastor interrompeu a oração e falou, vem cá, quero fazer uma oração por você. Eu era então o filho da irmã Gisélia, que é minha mãe. E aí eu fui lá na frente, ele botou a mão na minha cabeça e falou, Deus está me mostrando um laço de morte na tua vida, mas eu vou orar aqui para cortar esse laço. E ele orou por mim, isso foi num domingo. Quando foi na quinta-feira da mesma semana, eu fui assaltado. Eu estava voltando com a Monique, eu fui buscar lá no trabalho de moto. E aí eu fui assaltado na beira de uma favela, na Avenida Brasil. E, cara, o assalto, assim, tomaram a moto, só que no mesmo tempo estava passando um carro forte, e o pessoal do carro forte começou a trocar tiro com os bandidos, e eu naquele meio e tal, e levaram minha moto lá para dentro, legal, fui embora, sem a moto e tal. Depois, cara, estava numa época que eles estavam roubando muito e pedindo resgate. E aí eu falei, cara, eu vou atrás da minha moto. Pedro, Júnior, eu entrei na doideira de entrar na favela atrás da minha moto. E entrei. Mas você conhecia ou... Não conhecia. Nada? Conhecia ninguém lá dentro. Cara, inclusive, o lugar que eu morava era uma facção contrária. Eu sei que eu entrei só para vocês entenderem como é que Deus já estava trabalhando. Quando eu entrei, e aí eu consegui chegar lá no local onde o pessoal fica, o pessoal me botou sentado, porque eu estava com o meu celular, e os lugares que eu frequentava tocavam umas músicas que falavam mal da facção da onde eu estava. Então, você é da onde e tal? Me botaram sentado. Eu falei, não, cara, eu não sou nada disso, isso aí é bobeira e tal. Não, mas você é o quê e tal, não sei o quê. Cara, o cara com arma na minha cara, com eu sentado assim para me matar. Eles só estavam esperando a ordem do chefe lá. E aí o chefe chegou com a minha moto e tal. E aí, cara, aconteceu isso. Ó. Ele olhou para mim assim, sentado. O chefe estava com a tua moto? O chefe veio com a minha moto. Aí ele desceu da moto, o cara com um fuzil apontado para minha cara assim, ó, para me matar. Só precisava assim, ó. Porque no meu celular estava dando a entender que eu era de outra facção, mas era pura bobeira. Porque eu só frequentava os lugares, mas não era envolvido com nada. Só de você morar no local rival já tem problema. Conclusão, né? Hoje cara. É assim. O cara olhou para minha cara e falou assim, ó, ninguém vai entender o que eu vou fazer aqui, mas alguma coisa aqui dentro está falando para eu não te matar. Pega essa moto e some da minha frente antes que eu me arrependa. Uau. E os caras do lado, que isso, chefe? Que isso? Vai liberar o cara e tal. Não mete a mão nele. Pega, cara, quando ele falou isso, eu me lembrei da oração do pastor, na hora. Me lembrei na hora. E saí de lá com a moto e tal. E dali, então ela via isso. Então, o novo convertido, eu estava muito assim. Então, ao mesmo tempo que ela não acreditava, por exemplo, quando a gente namorava, a gente tinha vida sexual ativa. Esse é o padrão do mundo, mas não é o padrão da palavra. Isso. Verdade. E eu já não queria mais. Exatamente. Mas só que ela não se converteu. Isso é um ponto muito bom, né, da gente falar, né? É importante, porque a Bíblia diz lá em Daniel 1:8 que ele decidiu não se contaminar. Então tudo começa com uma decisão no coração. Isso. Não é isso? Posicionamento no homem interior. Posicionamento. Você não vê Deus fazendo nada antes de 1:8. Exatamente. Agora, depois do posicionamento dele, Deus começa a abrir porta. Ele acha a graça aos olhos de Aspenaz, Deus coloca sobre ele uma capacidade sobrenatural, né, lá no versículo 17 do capítulo 1 e tal. Então, e aí eu tomei uma posição, mas eu ouvia coisas do tipo assim, agora você é santinho. Normal. Né? Agora a errada sou eu, você aprontou e tal, porque ela não entendia. Então demorou 10 meses para ela entregar a vida dela a Jesus, cara, eu nessa. Mas sempre tinha um sinal. Por exemplo, uma vez a gente saindo, ela ia à igreja, mas não entregava a vida a Jesus. Ia para me acompanhar. Porque era nesse intervalo a gente voltou. A gente saindo da igreja, do culto, um casal brigando.
O cara quebrou a garrafa assim, ó, para enfiar na mulher a garrafa. Por que o novo convertido faz, cara? Ora. Cara, estendi a mão assim, comecei a repreender aqui no meio da rua, cara. Estendi a mão, comecei a repreender aquele espírito de confusão. Em nome do Senhor Jesus e tal, larga essa garrafa agora, eu te repreendo, porque eu já tinha aprendido que era uma guerra espiritual. Isso eu tinha 8, 9 meses de convertido. Cara, o camarada pegou a garrafa, largou, virou as costas e foi embora. Ela olhou para mim assustada. Ela olhou assim para mim, ela... Tal. Então ela começou a ver algumas coisas até que ela entregou a vida dela a Jesus. E quando ela entrega a vida dela a Jesus, a gente decide casar logo, justamente para ter um posicionamento, né, diante de Deus. E quando a gente casa, cara, aí Deus começa a fazer milagre em cima de milagre. A gente casa sem ter onde morar, sem ter nada. E você tinha quantos anos quando tomou essa decisão, pastor? Quando eu tomei a decisão de casar, porque na verdade essa minha decisão por Jesus já foi no ano de 2006. Poxa, então eu sou de 81, 25 anos, né? Nesse intervalo. Então, tinha namorado, como eu te falei, tinha namorado com ela 8 anos, dos 17 aos 25, mundão. E aí, aos 25, eu tomo essa decisão, não é verdade? De entregar minha vida a Jesus. Então, com 26 anos, quando era no ano de 2007, a gente casa, 28 de março de 2007. Sem ter onde morar, sem ter nada, cara. Fui lá no cartório e dei entrada. Sabe o que aconteceu? É o posicionamento que a gente toma diante de Deus. Exatamente. Eu era militar, tinha acabado de me formar cabo, eu sou fuzileiro. Apareceu uma oportunidade para ir para uma missão no Haiti, cara. E nisso tinha um outro casal na igreja que estava casando também. E esse casal estava para comprar um apartamento lá na minha área, onde eu moro. E eles iam comprar esse apartamento, porque esse apartamento era do irmão dele. Estava passando para ele num preço moleza. O que aconteceu nesse meio tempo? Apareceu a minha missão no Haiti, eu fui embora para o Haiti. E você sabe, um militar, quando ele faz essas missões, ele ganha um dinheirinho a mais, sabe? A gente ganha em dólar. Você já estava casado ou estava processo ocorrendo? Não, já estava casado. Não, já estava casado no papel, mas eu tinha tomado uma decisão diante de Deus, mas a gente não tinha ainda... Tinha acabado assim, eu viajei com 15 dias que meu casamento tinha saído. Viajei com 15 dias, sabe? E aí, quando eu voltei do Haiti, no final do ano, o que aconteceu? Eu estava com um dinheirinho legal na mão, e nesse meio tempo o casal que ia comprar esse apartamento acabou desistindo de comprar, mas só que ele sabia que eu queria também casar, e ele falou com o irmão dele, ó, eu não vou comprar teu apartamento, mas tem um amigo que vai comprar. Aí eu já até falei com ele, o camarada ele fez a ponte. Aí o irmão dele, não, mas esse preço era para você e tal, pô, mas já falei com ele e tal, acabei comprando o apartamento, com o dinheiro que eu consegui na missão, né, no preço maravilhoso, que era um preço de irmão, que ele acabou fazendo para o irmão dele, que é o lugar que eu moro, né, e tal, e aí Deus começou a abrir porta, cara, ganhamos móveis, fomos abençoados e tal, e aí casamos, e aí começamos a servir a Deus juntos. Eu creio que a gente, quando responde uma direção que Deus tem para a nossa vida, cara, as portas se abrem, né? Exatamente. Deus, ele dá uma direção para a gente entende, segue. Né? Você trouxe um ponto importante, que é quando você não tinha esclarecimento, né, pastor? Vivia naquela vida mundana, vamos dizer assim, com as práticas do mundo, e depois você se converte, entende realmente, tem um encontro com Deus, e esse encontro com Deus faz você mudar a tua vida. Cara, eu não quero mais viver assim, esse comportamento não é mais para mim, eu entendo agora qual que é a ótica da verdade, começa a caminhar com base nessa ótica, cara, as portas do céu se abrem, né? Exatamente. O posicionamento no homem interior, né, cara? Isso eu aprendi também, um dia que eu conheci, na noite que eu conheci Jesus, eu comecei a tomar posicionamentos no homem interior que foram se transformando em comportamentos, né? Comportamentos do céu, que aí isso vai abrindo as portas, né? Quando você tem no homem interior bem forte, né? Que agora que teu comportamento, a tua vida é pautada na palavra, né? E você quer agradar o coração do Pai, você quer caminhar de acordo, né, com o que agrada o coração do Pai, você começa a ver as portas de todos os lados se abrindo. Eu chamo isso de cooperar, né, cara? A Bíblia diz que, porque Deus ele é abençoador, né, cara? É o caráter dele. Mas a gente precisa cooperar, né, com isso, mas a gente não entende, então o conhecimento é importante. E não foi só isso, né? Outras coisas, outras práticas que eu tinha, eu já vinha deixando. E a gente precisa entender isso, sabe? Um posicionamento de fé da nossa parte, um posicionamento, como você falou, no homem interior, com base na palavra, cara, é coisa nossa.
Somos nós que temos que fazer, cara. Uma decisão, né? Não pede ajuda de Deus. Ele vai te ajudar e tal, mas, cara, você tem que tomar uma decisão. Vai doer, vai ter que abrir mão, vai cortar na carne, vai doer no sentido de cortar na sua própria carne, de comportamentos que você está acostumado e são prazerosos momentaneamente e tal, mas você vai ter que abrir mão daquilo ali. Exatamente. Porque agora você entendeu onde é que está o verdadeiro prazer. Então, isso daí não tem negócio. Isso daí o quanto antes a gente entende isso, antes a gente decola. Né? Porque a gente ainda fica nesse rame-rame de querer convencer, de não, isso aqui e tal. É lógico, toda transformação ela tem um tempo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não acredito em mudança do dia para a noite. Porque toda mudança do dia para a noite, ela também só dura do dia para a noite. Daqui a pouco o cara vai embora também, começa, volta tudo, né? Mas eu acredito em mudança que precisa acontecer, uma mudança que, né, dia após dia. Então você vai olhando, eu costumo dizer, né, você vai olhando no retrovisor da sua vida, um negócio que você não faz mais, que você deixou para trás, esse amadurecimento, esse crescimento, esse posicionamento de fé. Algumas coisas, como você falou, são mais radicais, a gente larga mesmo. Não, isso aqui, cara, não tem como. Outras coisas são vícios, é mais difícil. Você mudar um comportamento é difícil. Um hábito, né? Um hábito, isso aí. Você só consegue mudar um hábito conquistando outro hábito, né? Isso aí, é isso então, aí. Você tem que colocar um hábito no lugar desse hábito. É isso, né? aí. Então tem coisas que são mais difíceis, mas assim, a gente está nessa jornada até o final. E né? é isso que é importante também falar para o pessoal, pastor, porque todos nós, né, vindo de uma caminhada com Cristo, de uma jornada, alguns, cada um está numa fase, cada um está num nível, cada um é de um jeito, né? Mas como é que você pode falar um pouco sobre isso? Vamos lá. Você falou sobre vício, né? Sobre hábitos. Como que assim, o crente constrói uma vida devocional? Como é que ele constrói? Ele sai, de repente, como você falou, só para contextualizar, você saiu, de repente, de uma cultura de namoro do mundo e daqui a pouco você era crente. Né? Como é que você construiu esse novo hábito? Porque são novos hábitos, né? De orar, de jejuar, de ler a palavra. Né? Porque eu falo isso, que a gente também participa de outro ministério aqui, o 30 Mais, e diversas pessoas às vezes chegam, poxa, eu não tenho vontade disso, não tenho daquilo, eu tropeço aqui, eu tropeço ali, já não aguento mais. E aí a gente, cara, a minha experiência foi essa, eu criei um hábito, né? Mesmo não sentindo vontade, eu criei eu tinha uma decisão diária de estar com Deus, né? E eu queria que você falasse dessa tua experiência, como que foi você introduzir esse novo hábito de vida, né? Eu acredito que você usou a palavra perfeita, decisão, né, cara? Porque hábito espiritual é coisa do espírito, né? Então não adianta a gente esperar que a gente não vai sentir vontade, não. Porque a vontade é coisa da alma. Exatamente. Então você tem que tomar uma decisão, cara, e contra diária, a vontade. Né? Só que é o seguinte, você toma uma decisão contra a sua vontade hoje, contra a sua vontade amanhã, durante uma semana, durante 15 dias, daqui a 30 dias você converteu a sua vontade. É isso. Porque hoje o meu momento devocional é a parte mais prazerosa do meu dia. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E é o que é o mais importante para a nossa nossa vida. É isso aí, cara. É isso aí. Ó, eu costumo dizer, toda resistência se vence com persistência. Porque vai ter resistência, mas se você persistir, você vai vencer a resistência. Fácil não é. Agora, eu acho que o que a gente tem que fazer é tomar a decisão, dizer não para a preguiça, acabar com as desculpas, entender por que eu estou desculpa. Não tenho tempo. Pô, ninguém tem tempo. Então não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Qual é a minha prioridade? Né? Então é isso aí. Eu não espero ter vontade. Né? Vai contra a vontade mesmo. Começa contra a vontade mesmo. Entendeu? Eu não entendo a Bíblia, eu tento ler, hoje muita gente fala, eu não entendo, pô, não tem como. Hoje tem versão NVI, NTLH, não sei mais o que, e King James e tal. Cara, não tem como você dizer que não entende. Então hoje tem a internet, que você está com uma dúvida e tal, tira com o seu pastor, né, e vai conversar, está muito acessível. Eu acho que é uma decisão mesmo, e aí esse hábito ele vai sendo construído. Né? Tudo que você constrói, um hábito novo para ser construído, você vai ter que passar por 4 fases. Isso é normal. Até você chegar no inconsciente. Por exemplo, quando você estava aprendendo a escovar o dente, era difícil. Ou dirigir. Qualquer coisa que eu falar aqui, você passou por essas 4 fases. Primeiro, você toma consciência, mas você não tem habilidade para fazer. Primeiro, você está inconsciente, que era o meu caso lá no mundo. Vamos lá. Inconsciente. Eu não sabia que eu precisava orar.
Eu não sabia que eu precisava ler a Bíblia morto espiritualmente, inconsciente e sem habilidade. Aí depois você toma consciência. Opa, preciso fazer isso aqui, preciso aprender a dirigir, preciso escovar o dente, preciso, sei lá, orar, ler a Bíblia. Então você está agora consciente, mas você também não tem habilidade. Né? E aí você continua praticando, você começa a praticar e continua praticando. Aí você chega num outro estágio, que é consciente ainda com habilidade. Legal, por quê? Porque você já está praticando, você já vai ganhando habilidade, não é assim? Até você chegar no outro estágio, que vai ser o estágio de você estar inconsciente, habilidoso. Hoje você não pensa mais. Famoso modo automático. Quase isso. Você não pensa mais para escovar o dente, para dirigir, para estacionar. Você não faz, porque de tanto praticar, então, é esse ponto que a gente vai chegar. É lógico que eu não estou falando que a gente vai transformar o nosso momento devocional no automático, mas o teu corpo mesmo vai te chamar, a tua mentalidade. Você vai ser chamado para aquilo ali, transformar aquilo, lógico, sempre no momento vivo. Mas a prática é que vai te levar a isso aí. Eu acho que a prática faz toda a diferença, sabe, Pedro? A gente vive, assim, só complementando o que você falou, eu acredito que uma palavra-chave que você disse como prioridade, priorizar, é fundamental. Porque, cara, hoje a gente vive um tempo que cada vez mais o tempo está escasso. É isso aí. Então, a prioridade, cara, daquilo que eu coloco na minha vida, ela vai determinar aonde eu vou chegar e o propósito de Deus. Porque, cara, eu vejo isso no meu dia, com as pessoas que a gente convive, que cada vez está mais difícil mesmo. Parece que a pressão do mundo, as coisas estão acontecendo para tirar o nosso tempo. Né? E a gente precisa, sim, priorizar. Eu acho que não como uma religiosidade, né? De você chegar em casa e pegar a Bíblia ali, cara, vou ler. Mas de fazer daquele momento um momento especial, claro, para com teu pai, né? Isso aí. Para você pegar ali, meditar na palavra, crescer em Deus, se alimentar o teu espírito. Né? Entender o quanto é importante, né? E aí é legal que aí você começa a ver os resultados, aí isso te anima, entendeu? Porque você começa a ver que diante das situações você se sente mais forte e tal. É o grande segredão, cara. Tá sempre pedindo o apoio do Espírito Santo também, cara. Parece que a cada vitória, cada subida de nível, você vai ficando mais forte. Vai ficando mais fácil, cara. Vai ficando mais tranquilo. E Luiz, uma curiosidade também, que é um ponto que o pessoal conversa bastante comigo, é o seguinte: a gente sai, né, quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma vida no mundo, né, uma vida morta espiritualmente, você passa a ter vida de verdade. Né? Quando você conhece Jesus, você passa a ter vida. Você era morto e não sabia. Né? Você passa a ser vivo e agora você reconhece que você era morto. Né? Então, e aí você sai de um ciclo de amizade, você sai de um ciclo de hábitos. Por exemplo, né? De repente você tinha o costume de sair com os amigos sexta-feira. Né? Como você já falou para a gente aqui, hoje o Luiz é a faixa preta de jiu-jitsu, então você já devia praticar jiu-jitsu nessa época, com certeza, né? Para chegar na preta hoje, então você deve ter anos de jiu-jitsu, então assim, e a gente sabe que o mundo em si não é só no jiu-jitsu, não é só no sair à noite, não é só na faculdade, mas o mundo em si tem uma cultura, como o Daniel se chocou com aquela cultura da Babilônia. E a gente tem hoje uma cultura do mundo, né? E a gente, de repente, vem para a cultura do reino, do dia para a noite, cara, e isso dá um choque, né? Como é que você lidou com isso? Assim, vamos supor, teus amigos, teu ciclo de amizade, o teu namoro você já falou um pouco, né? Algumas coisas mudaram, isso é legal que testemunhou para ela, mas teu ciclo de amizade, a tua rotina, se eles te chamavam para sair sexta, não sei, né? De repente no jiu-jitsu, cara, pô, não vou aqui, não vou ali, já não falo mais palavrão, já saio daqueles grupos que, né, os grupos do mundo que tem mensagens que não estão de acordo com o que a gente curte, fica se expondo. Né? Como é que você lidou com isso tão jovem? Que o nosso ponto a gente é jovem, né? Às vezes um cara mais maduro é mais simples de lidar com certas situações, né? Mas a gente jovem, a gente tem laços emocionais também com nossos amigos. Né? Então como é que você conseguiu ter esse choque? Porque tem pessoas que eu conheço que, cara, hoje estão nesse choque, chega sexta-feira à noite, conheceu a Cristo agora, chega na sexta-feira à noite, no sábado de manhã tá me ligando, entrando em contato, bebi ontem, saí, ou fiquei com um cara, me ajuda, socorro. Isso aí. Sabe? E fala isso pra galera, como é que você... Cara, daí a importância da igreja, cara. Daí a importância da igreja também, de você estar numa igreja que dá essa opção, sabe, cara?
Então, eu fui abraçado pela igreja. Né? Então, tinha algumas famílias na igreja que me abraçaram. Então, dia de sexta-feira, eu estava na casa de alguém da igreja. Legal. Sabe? Pô, isso é importante, comunhão, né? Cara, não adianta. Demais. Não adianta. Se não for assim, não dá. Por isso que eu falo da importância do conexão. Do conexão, cara. A importância do conexão. Conexão me ajudou muito, cara. Da igreja tá atenta também, cara. Poxa, aqui a Academia da Fé dá aula disso, né, cara? A gente aprende com vocês aqui, né? E, poxa, tá atento, cara, com o casal, e te chamar para perto. Cara, esse casal chegou aí agora, tem que tomar, cara, tem que chamar para perto, vamos ligar, qual é o teu telefone, você mora onde e tal, não fica sozinho, vem para cá e tal. Cara, é importante isso, sabe? E eu, graças a Deus, fui abraçado pela família do meu pastor. Eu me lembro, cara, que às vezes o meu pastor ele tinha 3 filhos, né? Um filho e 2 filhas mais ou menos da minha idade. Né? Então eu comecei a andar com eles, cara, com os filhos do pastor. Eu me lembro de sair da casa do pastor às vezes 3 da manhã. Isso é muito bom, né? Porque eu ia para lá, acabava o culto, vai para onde? Vai para cá, tal. Não, vamos lá para casa. E aí ficava lá, batendo papo com eles. E, cara, eu percebia. Às vezes eu percebia que eu estava incomodando. Mas eu sabia que se eu saísse dali, eu estava correndo um risco. Então eu ficava, cara, e eu nunca fui assim tratado, sabe? De maneira assim e tal, nunca, cara. Sempre estavam prontos a me receber. Isso fez toda a diferença na minha vida. Me ajudou muito a me firmar. Porque eu comecei a fazer amizade na igreja. Tem que fazer amizade na igreja. Tem que preencher a semana com Deus também, tem que fazer amizade na igreja. Muitas vezes, você acabou de falar do que a gente estava falando e até um pouco repetitivo, mas isso é decisão. Você decidiu estar no meio de semana num algo parecido com conexão. Isso você aí. Decidiu ter novos amigos, agora Isso amigos aí. firmados na palavra. Muitas vezes amigos que você sente diferença da amizade antiga, você ainda está saindo daquela, mas você passou a admirar e a estar com pessoas da igreja. E os convites do mundo não pararam, mas aí tem que dizer não. Isso aí. Aí não. Posição, né? Aí não. Porque eu já sei o que vai ter lá. Eu não quero comer feijão, vou lá olhar a panela de feijoada. Exatamente. Isso aí. Não vai dar certo, né, cara? Vai ficar mais difícil de resistir. Mas, então, pastor, eu sei que a gente está indo para um campo aqui que é muito bom da gente falar, mas eu acho que a gente está falando já há bastante tempo, daqui a pouco dá o time, eu acho que não dá para deixar nesse podcast a gente entrar nessa linha aqui, que eu queria entender, hoje você é pastor, né? Desde quando você aceitou Jesus ali, você entrou nessa jornada aí de responder o chamado de Deus, né? O plano que Deus já tinha traçado para a tua vida. Essa missão que você foi antes lá do presbitério, que eu sei que você foi presbítero, diácono, evangelista. Isso. Conta pra gente um pouquinho de como foi isso daí, que eu acho que é Então, importante. eu fui para 4 missões, né? Essa foi a primeira, eu era só membro, né? Tinha acabado de me converter. Foi lá no casado, início, né? Foi lá no início, 2007, minha primeira missão. Quando foi em 2011, eu era diácono. E aí eu fui para outra missão na Bolívia, eu fui sozinho. E essa missão, cara, foi a derrota da minha vida espiritual. Sério? Foi. Porque nessa missão na Bolívia, eu cometi um erro que nenhum cristão pode cometer. Eu parei de congregar. Porque lá eu cheguei na Bolívia, fiquei procurando uma igreja lá, não me adaptei a nenhuma igreja. A Bolívia é um país extremamente frio, sabe? Frio mesmo o ano todo. Eu estava em La Paz, a 3.900 metros de altitude, muito frio, abaixo de 0 e tal. Então, tudo isso te dá uma preguiça de você e tal. Então, eu comecei a ficar muito em casa e parei de congregar. Então, quando eu voltei, eu estava meio que afastado. Mas lá não tinha nenhuma igreja local? Lá tinha igreja local, mas eu cheguei umas 2 vezes, aí eu vi algumas coisas que eu não bateu muito bem e tal, e aí eu falei assim, pô, não quero tal, cara, e foi o erro que eu cometi. E aí eu parei de congregar, e quando eu voltei, eu estava meio frião espiritual, sabe? E aí eu voltei para a minha igreja, eu era diácono nessa época, e demorou 1 ou 2 anos para eu engrenar de novo na pegada que eu estava antes. Nessa batida lá, você ficou o quê? 1 ano? Fiquei 1 ano lá, e quando eu fiquei 1 ano praticamente sem congregar na Bolívia, né? E quando eu voltei meio frião espiritualmente. A célula fora do corpo, né? Isso, eu estou falando aí de 2012, né? Cara, esse ponto que você falou é muito importante. Eu não sei se foi quando que você... 2012? Eu acho que não tinha hoje todo esse suporte, nada, de comunicação, não comunicava por e-mail, com tinha. a família, sabe? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu acho que isso traz pra gente uma reflexão muito importante no sentido de congregar, né? E não tem da gente estar na igreja, né? Como célula, né? Não como tem participante do corpo.
né, a gente tem um entendimento de que igreja, né, é um lugar para a gente não frequentar, mas para a gente participar. Não, né? e legal, porque eu sempre tive assim comigo, eu sou igreja. Cara, eu não sou igreja. Mas hoje esse engano Porque está se você, entrando de não, novo, porque né? se você ler, se eu não me engano aqui, 1 Coríntios 12, cara, esse texto Pô, aqui... pensei que tu não ia Falei usar que a ele ia espada, usar, cara. amigo. Falei, esse né? texto aqui Eu se revelou. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Caramba, tu Aqui, conseguiu fazer ele usar. Cadê os Júnior? 1 Coríntios? Consegui aqui, ó, fazer 12. ele usar, rapaz. Deixa eu ver se é o 1 Coríntios Bíblia 12. bonita, Aí, ó. fechada, pastor. Não pode, Pô, cara. essa daqui tá pintadinha igual o pastor Hélio doido, fala, pô. cara. Olha Olha só, lá. ó. 1 Coríntios 12, 27. Isso aqui se revelou para mim. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro do corpo. Uau, isso aí. Então, eu não sou corpo sozinho. Eu sou membro do corpo. E membro fora do corpo morre, cara. Então, esse negócio de eu sou igreja sozinho, eu sou igreja, eu não sou. Está dizendo, individualmente, vocês não são corpo. Individualmente, vocês são membro do corpo. Então, vocês só são corpo aonde? Quando os membros estão Cada um no seu lugar. juntos, né, não, cara? E Cada você, um fora cumprindo do a seu sua lugar, você função. deixa uma lacuna no corpo, né? Exatamente. Você está entendendo? Então, isso aqui, para Você mim, morre hoje fora faz do toda a corpo. diferença. Mas na época eu não tinha essa visão. Hoje a gente vê muita gente, né, cara, ficando em casa, deixando de congregar, qualquer coisa. Qualquer Então, porque coisa. esse coisa engano é- tá Não, entrando. Principalmente agora, Esse- depois da Esse engano, esse advento da internet, né, culto online. do YouTube, cara, Isso. veio pandemia, então, Isso. cara, a galera agora acha Não, e depois que... da pandemia, né? Então, Igreja o culto, online. Não, cara, tá Igreja errado, vai online. morrer, cara. Se eu puder deixar um recado para essa galera aí, Isso vai aí. para a igreja, meu amigo. Isso aí. Não dá esse mole não, porque isso quase acabou comigo, porque eu voltei frião, voltei frio, sabe? Não me encaixava mais, sabe? Não tinha mais tanto prazer nas coisas de Deus como eu estava tendo antes na minha batida. Eu estava no meu batidão, cara. E aí eu perdi o batidão. E quando eu voltei, eu demorei o corpo, porque a carne não quer que você retome. Então eu demorei quase 3 anos, cara, para retomar isso daí. Aí voltando. Aí depois disso... Eu acabei voltando, continuei trabalhando, mas eu sempre tive chamado na área da palavra, de ensino. Eu sempre amei a palavra de Deus, gostava de estudar, de ler e tal. E aí... Evangelístico. Isso, aí eu fui consagrado evangelista na época, e aí foi quando eu fui para a minha terceira missão. Fui para o Haiti de novo, em 2015. Quando eu voltei, eu fui para o Paraguai. Mas e essa de 2015, tu ainda foi sozinho ou já... A do Haiti eu fui, porque lá no Haiti a gente ficava numa tropa, mas aí eu já fui diferente, eu já tinha identificado. Lá a gente se reunia na base, tinha um pastor lá que reunia a gente fazia culto toda semana, a gente estava junto. Que Então, era numa base militar. A parada boa aconteceu foi na última. A parada boa aconteceu foi na última. Tu leu, né, o negocinho aí, tá? Quando eu fui para o Paraguai, cara, agora, recentemente, em 2017, que eu voltei do Haiti em 2016 e acabei indo para o Paraguai em 2017, mas aí eu fui com a família. Levei minha esposa, fui trabalhar lá na Embaixada Brasileira lá. Quando eu cheguei lá, comecei a procurar uma igreja para frequentar e não achava, só que eu já sabia que eu não podia. E acabei achando lá, cara, um missionário, Alexander Koenig, meu amigo, um abraço para você, com certeza ele vai ver isso aqui, né? E ele é da Igreja Verbo da Vida. Legal. E aí eles pregam essa palavra da fé, né, cara? E aí ele havia feito o Rema Brasil já, e era um missionário, estava lá estabelecido como igreja, e eu comecei a ouvir essa mensagem. Essa mensagem começou a me confrontar inicialmente, né, porque eu não olhava o evangelho do jeito que eu olho hoje, não tinha conhecimento. O que era a cruz para mim? Jesus morreu lá, fisicamente, no meu lugar, legal. Mas não é só ele morrer fisicamente lá, é a morte espiritual dele, todo o significado dessa obra, uma mudança de natureza, nos fazer novas criaturas, o Espírito de Deus habitar. Cara, eu não tinha noção de nada disso. Né? E aí eu comecei a ouvir essa verdade, isso começou a me confrontar. Entender a vida que Jesus morreu para que a gente tenha, e a igreja não sabe disso, né? Eu não sabia disso, para mim era sofrimento mesmo, era só na glória, que é felicidade só na glória, coisa boa só na glória, e tudo mais, e isso começou a me confrontar muito a ponto de não aceitar. Esse é um contexto também importantíssimo, né? Que a gente que hoje, graças a Deus, tem esse entendimento, a gente vê também que tem muita gente indo para um caminho bem, bem ruim, né, cara? Que não tem essa revelação, né? Eu costumo dizer que confunde muito, né? É o caráter de Deus com a lei da semeadura. Eu acho que aí está o grande X da questão, porque as coisas ruins acontecem,
mas muito resultado daquilo que o próprio homem planta. Isso aí. Aí eles jogam isso para o caráter de Deus. Ah, então por que o mundo está assim? Porque Deus. Não, isso não tem a ver com o caráter de Deus. Deus tem o seu caráter, Ele é bom, Ele é amor. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tem a vosso respeito, planos de bem, de bênção, não causar dano, não fazer mal. Mas só que ele está falando isso em Jeremias 29:11, num contexto que o povo está indo para o exílio. Isso aí. E aí? Ou seja, o povo havia abandonado o Senhor, virado as costas para o Senhor, estava indo para o exílio. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, mesmo vocês vivendo isso aí, nunca foi o meu plano para vocês. Deus não planeja o sofrimento do ser humano. Né? Mas o ser humano afastado, como o pastor Hélio diz, né? O ser humano sem Deus é a aberração, pior aberração que existe. Ser humano afastado de Deus é isso aí. Então essa verdade começou a me confrontar demais, cara. E aí nesse meio tempo eu enfrentei um problema de saúde com a minha filha e eu tinha um casal de amigos que também já tinha feito o Rema Brasil, inclusive foram eles que me levaram para essa igreja lá. E conheciam o pastor Elinho. E o pastor Elinho fala muito sobre cura, né? Tem várias séries aí no canal, Exerça Sua Fé, no Hélio Peixoto, no canal da Academia da Fé, Cura e tal. Cara, e ela começou a me mandar as mensagens do pastor Elinho. Olha só, aí, cara, vocês têm que ouvir esse camarada aí. E quando eu comecei a ouvir o pastor Elinho, aí, cara, a chapa do coração colou na hora. Porque eu me identifiquei com a pessoa, né? Porque você sabe, né? Muitas vezes antes da gente receber a mensagem, a gente recebe a pessoa, né? E aí é o que está escrito lá em Gênesis. Deus recebeu Abel e a sua oferta, mas primeiro Abel, o coração dele. E aí meu coração colou a maneira como o pastor Hélio explica, né, cara? A maneira como ele prega a palavra, a verdade da palavra. Né? Porque ele falava, me chocava, mas já não me chocava tanto, porque eu percebi que era algo que estava mais para o meu nível de entendimento. Sabe? O que eu entendi depois? O missionário que estava lá e estava me ajudando, ele estava numa vibe de uma linha que muito enraizado, porque ele se converteu no verbo da vida, nunca teve contato com outro, então a vibe dele era essa verdade em alto o tempo todo. O pastor Hélio não. Como o pastor Hélio ele também veio e tal, de outro lugar e tal, ele teve essa transição, eu acho que ele ministra de uma maneira que a gente que está passando por esse processo consegue se adequar. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Não é tão agressivo e tal, ele vem mais assim e tal, provando na palavra e fala. Não tão radical. Isso, né? E tal, apesar dele pregar a verdade, mas é o jeito, sabe? E aí eu me identifiquei, cara. E aí, meu irmão, começou a mudar tudo, porque eu comecei a maratonar as séries lá do pastor Hélio direto no Exerça Sua Fé e tal e tal. E tinha tomado a decisão de quando voltasse da missão, vim congregar na Academia da Fé, porque aí eu descobri que era a Academia da Fé, descobri que era na Tijuca, a 3 quilômetros da minha casa, eu nunca tinha ouvido falar. Falei, meu Deus, como é que pode e tal? Sabe aí, de nada. Decidi isso, porque eu comecei a perceber que da maneira que eu estava aprendendo as coisas, não ia mais ter muito espaço para mim lá na igreja que eu era. Então, eu comecei a tomar algumas decisões e tal. E quando eu voltei, eu vim conhecer a Academia da Fé. Já com a intenção, né? Que eu falei, poxa, cara, mudou muito, não vai ter como ficar lá. Né? E eu olhava para o trilho de liderança lá da igreja, tinha o pastor, né, que Nessa era o presidente. Época você já era... Eu era evangelista. Evangelista ainda. Eu tinha o pastor, que era o presidente, tinha o filho dele, que era o pastor, o vice-pastor, tinha outras pessoas lá, o genro, que era presbítero na época, pessoas do ministério e tal. Eu falava, pô, cara, aqui eu não vou ter como eu trazer uma... Tipo assim, de repente pode ter uma oportunidade de eu pregar isso lá, cara, não vai dar, porque aqui você... Enfim, cara, eu vou embora, já estava meio que decidido a mudar a minha vida. Quando eu vim aqui visitar, uma das visitas eu conversei com o pastor Elinho, contei um pouco da história para ele, falei para ele até da minha intenção. E aí foi quando eu entendi, cara, o que é um homem ser guiado pelo Espírito de Deus, cara. Porque ele, sem me conhecer, era a primeira vez que ele estava me vendo, ele falou para mim, Luiz, cara, se você vier, a gente vai te receber numa boa e tal, cara. Cara, mas investiga isso no teu coração direitinho, porque não é a percepção que eu tenho. Assim, cara. E eu, uau. Fui orar, né, cara? Comecei a orar. E nesse meio tempo começou a acontecer um montão de coisa lá na igreja. O meu pastor, que tem uma idade bem avançada, começou a passar por diversos problemas de saúde. E aí ele saiu.
Ele ficou internado 6 meses no hospital. E o filho dele acabou assumindo, e eu ajudando ali e tal, a gente ajudando. Começou já a abrir um espacinho, porque aí eu sentei com o filho dele, expliquei tudo o que estava acontecendo na minha vida, toda a transformação. Aí ele, cara, não estou vendo nada demais que você está falando, não. Prega aí e tal. E aí comecei a ter a oportunidade de ministrar essa palavra lá. Muito bom. Isso começou a mexer com o coração deles, inicialmente. A igreja recebia e tal, mas os líderes vinham falar comigo depois do culto. Pô, cara, esse negócio aí que você falou, isso. Cara, tá aqui assim. E eu não tinha muita base, não. Só a base das maratonas que eu tinha feito com material. Você não tinha feito Escola Atos? Não tinha feito Escola Atos. Mas já estava matriculado, ia começar. Eu estou falando de final de 2019. Eu começo a Escola Atos em março. Eu estou falando de final de 2018. Eu começo a Escola Atos em março de 2019. Mas nesse tempo, de final de 2018 a março de 2019, eu começo a ministrar. Porque acontecem essas mudanças. Uhum. Começo a jogar para o coração deles as verdades. E aí eles meio que confrontados, mas sem ter muita base, porque é isso que acontece. Isso aqui é legal. Porque quando eu comecei a ser confrontado, eu fui buscar na palavra a base daquilo que eu acreditava e não achei. Ou seja, eu entendi que eu estava vivendo muito daquilo que eu estava ouvindo as pessoas falarem, cara. Isso mostra a importância, né, cara, da gente estar... Lê a Bíblia. O pastor Hélio está falando isso aí relacionamento direto. Com a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. O pastor Hélio fala isso aí direto. Isso aí. Lê a Bíblia. E legal. E aí, eles começaram a ouvir também, começaram a buscar a base deles lá e também não... Falei, vou fazer uma escola aí. Estou matriculado já. Eu me matriculei na escola em janeiro, quando abriu inscrição, mas as aulas só começavam em março. Já estou matriculado e tal. E aí comecei a jogar para o coração do filho do pastor lá. Aí ele, o negócio é o seguinte, tu vai ser agora o diretor da escola bíblica. Eu falei, não, legal, vou ser o diretor, mas não vai ser esse conteúdo aí, não. Se tu quiser me deixar como diretor mesmo, eu quero dar esse conteúdo. Aí já tinha começado as aulas na escola. Eu estava com um livrinho na mão chamado Novos Limiares da Fé. Uau. Falei, o conteúdo, vamos dar esse livro aqui e tal. São 26 lições sobre fé nesse livro. E aí começamos a ministrar a conclusão. Ele acabou vindo fazer a escola. Muito bom. O outro líder lá também, né, Eduardo, veio fazer a escola também. A gente, quando eu olhei, estávamos eu, o filho do pastor, o genro do pastor, as esposas fazendo escola aqui. Legal. Em 2019. E aí começamos. Nesse meio tempo, para fechar essa parte, o filho do pastor que estava à frente da igreja recebe uma proposta de emprego e vai para São Paulo morar. E aí a gente continua tocando aqui. Né, o pastor de casa, porque ele sai do hospital da internação, mas ele faz hemodiálise 3 vezes na semana e tudo mais, não consegue ir para o culto. A gente tocando e o pastor presidente de casa e a gente tocando a obra ali e tal. Só que começa a ficar difícil algumas coisas burocráticas e aí ele fala, olha só, prepara aí que eu vou indicar um de vocês aí para ficar no meu lugar, porque tem que resolver coisa em cartório, tem que resolver coisa isso, e eu não estou mais com... E aí, conclusão, cara, acaba que ano passado, em março do ano passado, eu assumo lá a presidência da igreja. Aí eu começo a entender o propósito de Deus, né, cara, na nossa vida. E aí, quando eu assumo lá a igreja, eu já estou no 3º ano da Atos, porque eu continuei nessa batida de fazer escola, eu estava no 3º ano, assumo a igreja lá, e aí quando eu entendo, cara, que essa verdade entrou no meu coração lá no Paraguai, né, e aí eu voltei, e aí Deus me coloca nessa posição, cara, não tem outra, cara, eu só posso falar daquilo que eu estou cheio. Pastor, quanto tempo levou para essa sua ordenação para pastor, desde aquele dia ajoelhado lá no culto de segunda-feira da oração? Rapaz, levou 2016, a minha ordenação pastoral foi 2019, 13 anos. 13 anos. 2006, né? 2006 para 2019, 13 anos. É importante, né? Porque a gente vive numa geração muito imediatista, né? Que parece que vai no micro-ondas ali, bota 5 minutos e pum, tudo isso tem que estar assim, instantâneo na frente. E acaba que a gente pula as etapas que Deus tem, a gente às vezes quer trazer para o dia de hoje aquilo que Deus às vezes tem até lá na frente, mas o imediatismo não deixa. Não deixa, exatamente. E aí você, naquele dia Deus já sabia teu dia de hoje, né, isso pastor? Teu chamado, mas você passou por todo um processo. E esse processo demorou anos, né? Demorou, e diferentemente do pastor Hélio, que ele sempre fala, eu acho lindo quando ele fala isso, né? Que ele, desde novinho, Deus já deu um download para ele da vida dele inteira. Comigo não foi assim, não, cara. Eu fui me movendo conforme as coisas iam acontecendo, sempre submisso à minha liderança, respeitoso à minha liderança, eu fui me movendo e as coisas
foram acontecendo. Eu sou ordenado, você falou da minha ordenação, no momento que o filho do pastor sai, eu sou ordenado junto com o outro que era presbítero também, nós somos ordenados juntos para poder ficar ali na igreja, né? E aí você recebe e você responde, né? E aí eu começo a tocar isso lá e estou no terceiro ano da Atos, é onde entra a Academia da Fé. Porque aí eu começo a bater papo com o pastor Hélio, eu vou para o gabinete dele, pastor, preciso conversar com o senhor e tal, olha, acabei de assumir a igreja, ele se lembra da história, acabei de assumir a igreja assim, olha o que aconteceu de lá para cá, eu tinha conversado com ele 2 ou 3 anos antes, eu já estava no terceiro ano, e ele lembrou da história, ele, rapaz, e tal, não era, olha o propósito que tinha lá, cara, e ele falou comigo assim, ó, cara, investiga lá, e aí eu peço ajuda a ele, falo, pastor, eu sou um jovem pastor, estou assumindo lá, estou aprendendo ainda essas verdades. E aí o pastor ele me abraça, me traz aqui um dia na reunião de pastores, me apresenta para os outros pastores, né, e todos eles me abraçam e tal. E desde então, tem 1 ano essa jornada, a gente tem caminhado junto. Né, eu tenho aprendido aqui muito com vocês, terminei o terceiro ano, estou fazendo o primeiro ano de novo, esse ano, né? E vou ficar nesse looping aí, essa jornada, isso aí já está no meu coração. Terça-feira é dia de Atos, acabou. Isso aí. O pastor ele fala que ele está fazendo há 20 anos. Né? Exatamente. Estou nessa jornada aí e tem sido muito bom poder caminhar com vocês, pastor, aí. A gente vai ter que fazer o episódio 2. Vamos ter que fazer. Segunda parte, né? O tempo. Fazer o episódio 2. Mas eu queria deixar só... Pode ainda? Não, então, tu vai deixar o recado final. Eu queria deixar, cara. Deixa o recado final, senão tu vai se atrasar pro teu... Não, tá tranquilo, vamos embora. Eu queria ler aqui, cara. Muito bom. A partir da decisão de Daniel, que ele toma no verso 8, cara, e aí tem um verso que chama muito a minha atenção, né? No verso 17, Daniel diz assim, cara, porque Daniel ele tinha amigos, né? E aí é importante, né, cara, que ele estava com amigos que estavam na mesma visão, no mesmo propósito que ele. E a gente precisa entender isso, cara. Se eu estou saindo da Tijuca e quero ir para Barra, eu não posso, cara, pegar carona com quem está indo para Caxias. Isso aí. É ou não é, cara? Verdade. Eu tenho que andar com quem está indo para o mesmo lugar que eu, cara. E foi isso que eles fizeram, né? Os 4 jovens propuseram no coração a mesma coisa, andaram juntos, se estabeleceram juntos. Cara, as nossas amizades, elas nos promovem ou nos derrubam, né? Também. Perfeito. Então, para essa galera jovem aí, presta atenção com quem tu tá andando aí, hein, cara? Vê se esse cara tá te tirando do propósito aí. Verdade. Ou se você, que eu vou influenciar ele, vou trazer. Cara, toma cuidado com isso aí, meu irmão. Em nome de Jesus, presta atenção com quem você anda. Verdade. Né? A minha mãe dizia assim, quem anda com porco, come farelo. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, toma cuidado. E aí, esses 4 estavam juntos aqui, e no verso 17 tem um negócio que é bem legal, que diz assim, olha, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura, da ciência. E a Daniel, além disso, deu a capacidade de interpretar todo tipo de sonho e visão. O que eu entendo com isso aqui, cara? Deus colocou o seu Espírito sobre eles. Exatamente. E é isso que vai fazer toda a diferença. Porque no Antigo Pacto, não era qualquer homem que tinha o Espírito Santo. Mas Deus colocou sobre esses 4 aqui. E foi o Espírito Santo sobre a vida deles que deu a capacidade deles se moverem em tudo que eles se moveram no restante de todo o livro, nos posicionamentos que eles tiveram, na vida de fé que eles tiveram, né, dentro da fornalha, dentro da cova dos leões, quando ele foi perseguido, quando lançaram o edito porque sabiam que ele orava, e se ele para de orar, ele não ia se livrar porque iam inventar outro edito para pegar ele de outra maneira, porque a intenção era pegar ele. Então, se não desse certo nesse primeiro, iam inventar outro, mas ele se posicionou e foi Deus que fechou a boca do leão. Mas tudo isso porque a capacidade de Deus, foi Deus. E hoje cada um de nós fazemos parte de uma nova aliança. Esse espírito de poder habita dentro de nós, cara. Isso aí. Então, cara, nós não precisamos de mais nada. Você tem o Espírito Santo, você é capacitado por Deus, olha, em toda a inteligência, em toda a cultura, em toda a ciência. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando a gente está nessa comunhão com Ele, e a gente se capacita nele, a gente está nesse relacionamento com Ele, a gente vai cumprir o nosso propósito até o final. Uau! Tirou onda aí. Deus não precisa da maioria, né? Com 4 caras dispostos a se posicionar com ele, é isso aí. Eles dobraram dobraram a Babilônia. Nabucodonosor se converteu. Se converteu, é isso aí, é isso aí. Legal. É isso mesmo. Juninho, chegamos ao fim, já tem que ter episódio 2.
Encerra aí, cara. Bom, gente, é isso. Foi muito bom, pastor. Obrigado pelo teu tempo. Junto. Obrigado agradeço, por, cara, compartilhar com a gente aí do teu testemunho de vida, das tuas experiências, né? Mostrar pra gente que com perseverança, com priorização, colocando Deus ali como centro, cara, a gente consegue abraçar o próprio propósito que Ele tem para nossa vida e ter uma jornada vitoriosa. Né? Amém, é isso aí. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, pelo convite. Tamo junto. Então tá. Gente, obrigado aí, tamo junto. Até a próxima.